Pai do Senhor, tudo bem com vocês, pessoal? Então, diante de tudo isso que vem acontecendo, as grandes catástrofes, a gente agora nos deparamos com uma grande calamidade, uma grande catástrofe ali no Rio Grande do Sul, algo que despertou a atenção de toda a nação e também das nações voltaram os olhos para o Brasil, para o Rio Grande do Sul. Não entrarei em detalhes acerca disso, mas rogo as orações, a gente precisa orar, né? Orar pela paz em Jerusalém, orar pela paz no nosso país e também para que o Senhor tenha misericórdia. O que eu tenho a dizer é que o Eterno ele tem o controle de tudo, de todas as situações, e quem somos nós para questionarmos a eles? Ele é que tem o domínio sobre tudo e sobre todos, inclusive ele dá ordens ao vento, ele dá ordens ao mar, ele dá ordem aos animais. Todas as coisas criadas por ele obedecem à sua voz. A gente vê isso nitidamente no livro de Jonas, quando o Senhor dá ordem a um grande peixe, o Senhor envia uma grande tempestade, o Senhor faz cessar a grande tempestade, o Senhor dá ordem ao grande peixe para conduzir Jonas até a cidade de Nínive e vomitar ele ali, servindo até como transporte. Então, o nosso Deus, ele tem o controle de tudo e com certeza ele tem o controle de tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul e em vários outros lugares na face da terra. Muitas coisas têm acontecido e é por isso que eu venho nesta manhã trazer para vocês como reflexão o capítulo 24 de Mateus. Eu queria ler junto com vocês aqui e trazer alguns alertas acerca de tudo isso que está acontecendo. A gente nos deparamos no capítulo 24 de Mateus com Jesus andando ali no pátio do templo e passeando ali junto com os discípulos. E os discípulos, eles estavam maravilhados com a estrutura do templo, porque era uma estrutura muito majestosa, ainda estava em construção os antemuros, Herodes ainda estava em construção, estava ainda fazendo muitas coisas ali. Como vocês sabem, o templo ele entrou numa grande reforma feita por Herodes. Mas os discípulos estavam maravilhados com aquelas grandes pedras, com aqueles grandes monumentos que era o templo, e indagaram a Jesus, falando para Jesus: veja, Jesus, que estrutura linda, né? Que coisa maravilhosa é esse templo. E Jesus respondeu a seus discípulos: vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O interessante é que essa profecia que Jesus profere acerca do templo teve o seu cumprimento no ano 70 depois de Cristo. O Tito, imperador de Roma, com as suas guarnições, com as suas legiões, destruíram completamente o templo e realmente não ficou pedra sobre pedra, porque segundo os historiadores, principalmente Flávio Joséfo, ele fala que diante daquela destruição eminente e o templo pegando fogo, o ouro que havia ali foi derretido e entrando pelas brechas das pedras, ficava ali, e os homens, para conseguir tirar todo aquele ouro, acabou fazendo com que as pedras fossem para um lado, para outro, e assim destruindo para saquear o ouro que havia ali, segundo os historiadores. E no ano 70, essa profecia que Jesus proferiu aqui, nos seus dias, se cumpriu no ano 70 integralmente. Então, ele estando sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram a indagar ao Senhor Jesus em particular. Interessante que foi em particular. Havia multidões ali, é claro, de pessoas. Lucas descreve que havia outras pessoas além dos discípulos, mas Jesus começa, e a indagação que eles fizeram a Jesus é uma indagação dupla. Primeiro, ele perguntaram que sinal haveria na sua vinda, na sua segunda vinda, que sinal haveria, e também que sinal haveria do fim do mundo. Então, duas perguntas que os discípulos fazem a Jesus, e Jesus começa a responder a ele. Por isso que o capítulo de 24 ele é dividido em bloquinhos este que a gente vai encontrar no capítulo 24, e temos que dividir para entender.
Mas não dará tempo para mim tratar sobre tudo, mas eu quero tratar com vocês aqui sobre o princípio das dores. O princípio chamado de princípios das dores em que Jesus se referiu. Jesus se referiu quando os discípulos indagaram essas duas perguntas a ele, e ele vai responder essas perguntas aos discípulos, dizendo os sinais que haveriam quando estivesse próxima a sua vinda ou o fim do mundo. E quando Jesus começa a iniciar a sua resposta, ele começa logo falando para os discípulos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Esse é o primeiro sinal que a gente encontra, que muitos viriam em nome do Senhor, dizendo que ele era o Cristo, e a gente vê isso ao longo da história. E ouvireis de guerra, e rumores de guerra, olhai, e não vos assustei. Então essa reflexão aqui que o Senhor Jesus, ele traz para nós, não vos assusteis diante das guerras e diante dos rumores da guerra, ele nos traz esse alerta que não devemos nos assustar, porque existem pessoas que estão entrando em desespero, em transe, diante dessas calamidades que estão acontecendo, mas Jesus já nos alertou que a gente não devíamos nos apavorar, ou ser enganado, ou se assustar, ficar com medo, apavorado. Não. Por quê? Porque ele disse, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Eu quero que vocês gravem essa palavra que o Jesus falou. Diante das calamidades todas que acontecem, de guerra, rumores de guerra, Jesus diz que não devemos nos assustar, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas que ainda não era o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios das dores. Veja que interessante essa frase que Jesus usa. Jesus não está usando isso aqui meramente por citar, fazer uma citação, ou criar na sua imaginação aquilo que ele está falando, mas ele está remetendo a uma mulher quando está dando a luz. Quando a mulher está próxima da luz, eu tive a experiência com a minha esposa, e assim, as contrações, elas vão aumentando ao decorrer do tempo. Às vezes começa com a cada 30 minutos, diminui para 15, diminui para 7, e assim sucessivamente, dependendo de cada mulher, e as contrações vai aumentando, as dores de parto vai aumentando até a criança dar luz. Jesus, ele está usando e fazendo uma citação de Isaías, capítulo de número 26, e eu queria abrir junto com os irmãos, capítulo de número 26, e versículo de número, vamos ver se é o 17, Isaías, capítulo de número 26, versículos de número 17, que diz, como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá grito nas suas dores, assim fomos nós diante da tua presença, ó Deus. Então vejam que o texto está sendo bem claro acerca disso, que Jesus está fazendo menção. Nesse capítulo 24 de Mateus, Jesus está fazendo menção ao capítulo de número 26, 17 de Isaías, e comparando a uma mulher que está próximo a dar luz, que ela tem dores de parto. Isso que está acontecendo sobre a terra é nada mais, nada menos do que a criação em suas dores de parto, no seu início. E veja o que Jesus fala, então vos hão de entregar para seres atormentado, e matar-vos-ão, e seria odiado de todas as nações por causa do meu nome. A pergunta que eu faço, isso está acontecendo nos dias atuais? Tudo isso que Jesus está narrando aqui, que a gente vai continuar e vai ver que é pelo menos 18 sinais da vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
que é apenas o princípio das dores, e que a igreja ela passa pelo princípio das dores. Sim, estamos vivendo o princípio das dores. O que o Rio Grande do Sul está passando é o princípio das dores. O que muitas nações estão vivendo, a Ucrânia em guerra com a Rússia, Israel em guerra com Hamas e com as nações que estão próximas a Israel ali, que provavelmente a gente não pode fugir dessa realidade, serão inimigo, aqueles 200 milhões de homens como armas, serão os muçulmanos, porque eles crescem alarmadamente. Existe dado de 2012 que, meu Deus, já estava em 205 milhões de pessoas. Em 2012 esse dado saiu. Imagine agora que eles não têm apenas um filho, mas vários filhos. Mas esse não é o motivo da nossa conversa. Então, 18 sinais Jesus apresenta aqui. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, serão escandalizados, trairão uns aos outros, e se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, veja que Jesus falou aqui que ainda não era o fim, e Jesus está falando aqui que aquele que perseverar até o fim do quê? Do princípio das dores, será salvo. Salvo de quê? Salvo da grande tribulação que virá nos versículos anteriores. Chega ao versículo de número 14, que é o clímax da pergunta, né? Que sinal haverá na tua vinda? E Jesus está respondendo, o princípio das dores. Chega no versículo 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Aí Jesus vai tratar sobre o fim no versículo 15, 16, 17 e 18, sobre a grande tribulação, e após a grande tribulação, a segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Mas nesse intercâmbio aqui, a gente vê que aquele que perseverar até o fim das dores de parto será salvo, salvo da grande tribulação. O Senhor Jesus não nos destinou para a ira, e eu vou mostrar na continuação de Isaías capítulo 26, versículo 17. Então aqui, meus irmãos, a gente vê 17, 18, pelo menos, se vocês forem marcando direitinho, vocês vão encontrar mais ou menos 18 sinais da vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que é apenas o princípio das dores de parto. A gente, nesse momento, estamos vivendo o princípio das dores. O princípio das dores. Não podemos esquecer isso. Então, tudo isso que está acontecendo, Jesus disse, não vos alarmeis, não temais, não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Muita coisa acontecerá. Principalmente o arrebatamento da igreja. Aí Jesus, em Isaías capítulo 26, versículo 17, fala que com dores de parto vamos estar diante da presença do Senhor, que fala sobre o arrebatamento da igreja. Isaías está tratando aqui sobre o arrebatamento da igreja. No versículo de número 19, ele diz, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó. Olha, que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Exultai, né? Porque os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Meus irmãos, isso aqui está falando sobre o arrebatamento da igreja. Quando os mortos ressuscitarão, o mar dará os seus mortos, o fogo dará os mortos, a terra vai ter que devolver. Porque os átomos que estão presentes ali na terra, dos corpos que se decomporam, que viraram pó, que viraram cinza, o Senhor conhece a todos eles. Aí o versículo de número 20 é o clímax, que é lindo, do capítulo 26 de Isaías. Eu estou falando 27, mas é 26 de Isaías, versículo 17 ao 20. O versículo 20 é o clímax da igreja. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, na casa do meu pai há muitas moradas, e fecha as tuas portas sobre ti.
Esconde-te só por um momento. Só por um momento. Esse momento aqui eu interpreto como o período da grande tribulação, os 7 anos que os homens estarão na terra, nós estaremos nas recâmeras do nosso noivo. Aleluia. Até que passe a ira. Olha lá, meus irmãos. Capítulo 26, versículo 17 ao versículo de número 20 de Isaías. Estaremos guardados em quartos. Oh glória ao nome de Jesus. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra no período da grande tribulação, por causa da sua iniquidade, tá vendo? E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Tantos inocentes que é derramado sangue inocente, assim como o sangue de Abel, que clama da terra. O sangue dos inocentes que os homens maus derramam. Mas o nosso Deus está vindo para julgar e para castigar todos os ímpios e toda a impiedade que os homens têm praticado nessa terra. Mas a esperança da igreja está no versículo de número 20. Estaremos em quartos. Na casa do meu pai há muitas moradas. Capítulo 14 de João. E estaremos guardados pelo Senhor. E para concluir, meus irmãos, no capítulo 24 aqui tem uma frasezinha que eu queria fechar com isso, que diz aqui que o evangelho, no versículo número 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Meus irmãos, esse versículo aqui tanto remete aos dias atuais da igreja. A igreja tem uma responsabilidade muito grande com o evangelismo, com proclamar o evangelho, como também no período da grande tribulação, as duas testemunhas, os 144 mil estarão pregando o evangelho do reino aqui nesta terra e muitas almas serão salvas. Então, neste momento, a gente vive o período em que existe uma porta aberta diante de nós. A porta que o Senhor Jesus ele falou à igreja lá em Filadélfia, dizendo que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém a pode fechar, nada mais é do que a porta do grande livramento que o Senhor dará para a sua igreja, e ela entrará nas mansões celestiais e assistirá tudo que está acontecendo aqui na terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, como está escrito em Salmos 46, vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação ele tem feito na terra, e a igreja estará de camarota assistindo. E também retrata-se aqui o momento, essa porta aberta, que é a porta do evangelho, meus irmãos. Ninguém pode fechar essa porta. Já se passaram mais de 2000 anos. Quantas pessoas tentou fechar essas portas? Quanto sangue não foi derramado dos nossos irmãos, mas nunca conseguiram fechar a porta que o nosso Deus abriu. E quando os homens fecharem essa porta, ele abrirá os ferrolhos da terra e o mar invadirá nações e terra, para que assim o evangelho chegue. Se os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Ele tem ferrolhos. Aleluia. Ele tem ferrolhos. Ele tem o controle de tudo. Ele tem o domínio de tudo. Aleluia. Então descansa teu coração, meu irmão, minha irmã, e tenha essa esperança que nós não fomos destinados para a ira, mas para a salvação em Cristo Jesus, porque Ele nos justificou, nos regenerou, Ele nos santificou. Aleluia. Ele fez tudo isso por nós. Nos justificou, nos santificou e nos regenerou. Glória a Deus. Então somos novas criaturas. Amém? Que Deus abençoe. Essa era a reflexão do capítulo 24. Chegamos até o versículo de número 14, que arremete aí quando o evangelho ser pregado em toda a terra. Os irmãos entenderam com muita clareza, porque isso acontecerá no período da grande tribulação, e após o período da grande tribulação virá o fim, que é o milênio, e após o milênio o fim se concretizará totalmente. Que Deus abençoe a cada um de vocês.